Olá, crianças! Tudo bem com vocês? Vamos iniciar mais uma aula, de matemática. Vamos estudar medidas de massa e medida de capacidade. Olha, a nossa aula de hoje não vai ser como as nossas aulas lá na nossa salinha, a nossa sala aconchegante, agradável, certo? Nós vamos aprender um pouquinho, mas não vai ser como as nossas aulas lá na nossa sala, tudo bem? Mas vai dar para a gente aprender, basta você ter um pouquinho de atenção, certo? Ter cuidado, cautela, mas vamos aprender, tudo bem? Vamos estudar um pouquinho sobre medida de massa, tá? Vamos ler aqui comigo. A unidade de medida de massa, ela consiste em determinar a matéria que um corpo possui, certo? Quando nos referimos à massa, trabalhamos com unidades chamadas grama, que é representada pela letrinha G, quilogramas pelas letras km e miligramas pelas letrinhas mg, certo? Então, vamos aqui. Lembre-se que 1 quilograma é igual a 1000 gramas. 1 grama é igual a 1000 miligramas. E nós temos a tonelada, que é igual a 1000 quilogramas, certo? Então, essas aqui são 3 medidas que faz parte de medidas de massa, certo? Então, fique esperto. Lembre sempre dessas 3 medidas aí. 1 quilograma, que é igual a 1000 gramas. 1 grama, que é a menor medida que tem, 1000 miligramas. E 1 tonelada, que corresponde a 1000 quilogramas, certo? Lembre sempre. Vamos agora para miligrama. Miligrama, ela corresponde ao peso, vamos lá, ao peso de uma formiga, certo? É o peso de uma formiga em miligrama. Uma formiga, o peso é mais ou menos de 1 a 150 miligramas, o peso de uma formiga, certo? O peso de uma maçã vai mais ou menos de 100 a 200 gramas, certo? É um pacote de açúcar de 1 quilo, certo? E aqui nós temos o rinoceronte. O peso de um rinoceronte é tonelada. É 1 tonelada, 2 toneladas, 3 toneladas, que vai se referir ao peso dele, que vai ser, se for 1 tonelada, vai ser o quê? 1000 quilogramas, certo? Então, se um rinoceronte tem 1 tonelada, ele vai pesar o quê? 1000 quilos, tá? Se ele pesa 2 toneladas, ele vai pesar 2000 quilogramas, certo? Então, aqui são o quê? São as medidas de massa. Miligrama, a menor medida, certo? Temos o grama, temos o quilograma e temos a tonelada, certo? Aqui nós temos o instrumento de medida de massa, que é a balança. Nós temos vários tipos de balança, mas aqui eu coloquei somente o exemplo de três balanças, que é a balança de ponteiro, tá? Temos a balança de pratos e a balança digital, certo? Hoje, a balança que a gente mais a gente vê é a balança digital, que a gente encontra ela no supermercado, a gente vê elas no supermercado. A balança de pratos, raramente a gente vê, a gente só vê essa balança de pratos lá naqueles comérciozinhos de mercadinho pequenininho, tá? Pequeno mesmo. Ou então nos interior que a gente anda, que ainda não tem muita tecnologia, a gente vê essas balanças de prato. E as balanças de ponteiro também é difícil a gente ver hoje em dia,
mas a que a gente mais vê é a balança digital, que é a mais moderna, certo? Agora, gente, a gente vai estudar um pouco de medida de capacidade. As medidas que a gente mais vê no cotidiano são essas medidas aqui, que elas não são medidas padronizadas, certo? Medidas padronizadas que a gente não sabe a quantidade certa, certo? E também existem as medidas padronizadas, que é uma medida exata, uma medida certa. Vamos ver primeiro aqui, ó. Uma colher, você tá vendo uma colher, tá vendo um copo, uma jarrinha, uma garrafa e outro copo, certo? Então, aí são medidas não padronizadas, certo? Porque se colocar um líquido, a colher cheia de líquido, você não vai saber exatamente a quantidade certa que tem dentro dessa colher, certo? Não tem uma medida exata, porque existem vários tamanhos de colher. Então, não é uma medida exata, não é uma medida padronizada. Não é exata aquela quantidade, certo? Então, não podemos dizer que é uma medida padronizada. Esse copo também não é a medida padronizada. Você não está indicando ali a quantidade certa que tem dentro daquele copo. Então, não posso dizer que é uma medida padronizada. Então, essas medidas aí são medidas não padronizadas, porque não é uma medida exata. Então, essas medidas, você olha, veja que o que tem dentro, né, deste balão. Você já parou para pensar de que maneira as medidas de capacidade estão presentes em nossas vidas? Para que elas servem? Qual a sua importância? Então, as medidas de capacidade, elas são importantes em nossas vidas, certo, gente? Elas são realmente importantes em nossas vidas. Por quê? Será por que elas são importantes? São importantes porque se você tomar um líquido em excesso, ele não vai fazer bem para o seu organismo. Você tem que saber a quantidade exata que você vai tomar, né? Então, tem importância na sua vida, sim. É importante você saber a quantidade exata de líquido que você vai tomar, certo? Então, aqui são medidas de capacidade não padronizada, porque não tem uma medida exata. Agora, vamos para a medida de capacidade padronizada, que é o litro e o mililitro. Então, o litro, ele é igual a 1000 ml, certo? Que o litro é igual a 1000 ml. Então, 1000 ml. ml eu posso dizer que é o que? Mililitro, que é uma medida, né, correspondente à medida de capacidade. São unidades padronizadas, certo? Então, aqui eu tenho, você está observando que tem uma embalagem, né, de Italac. Você está observando bem aí que tem um pacote, né, de leite, né, Italac. Então, aí você vê que tem e o L. Está dizendo que a quantidade que tem dentro, né, é 1 litro. A capacidade que está dentro desta embalagem é 1 litro, certo? Então, se eu tenho 1 litro aí dentro, eu tenho 1000 ml, certo? Então, se eu tenho 1 litro, eu tenho 1000 ml. Se, por acaso, aí, no lugar do 1 fosse um 2L, tivesse um 2 e o L seria 2 litros. Então, seria 2000 ml, 2000 mililitros, certo? Por quê? Porque eu já iria fazer uma transformação, certo? Eu iria multiplicar o 2 por 1000, certo? Então, nesse caso aí,
a gente já fica para estudar quando a gente se encontrar na sala de aula. Fica bem mais, uma aula bem prática para a gente estudar, certo? E aí a gente combina para estudar na sala, certo? Então vamos para um exemplo aqui, só para a gente relaxar mais um pouco, tá bom? Vamos lá. Lara repartiu igualmente uma jarra de suco de 1 litro entre os seus 4 amigos. Vamos lá. A Lara, tá aí o Matheus, a Kaline, o Helios e a Alice. Então vamos lá, ler o problema. Matheus, Kaline, Helios e a Alice tomaram o suco. Eles tomaram o suco todinho que estava na jarra. O Matheus, a Kaline, o Helios e a Alice. Quantos mililitros de suco foram tomados pelos amigos de Lara? Olha, tinha 1 litro dentro da jarra, 1 litro de suco. 1 litro é 1000 ml, 1000 mililitros, né? 1000 mililitros. Foram 4 amigos de Lara que tomaram o suco. A Lara não tomou do suco, foram só o Matheus, a Kaline, o Helios e a Alice que tomou o suco, certo? A Lara não tomou, foram só eles. Então, o que a gente vai fazer? Vai dividir o suco da jarra entre os 4. Eles vão tomar quantidades iguais, certo? Os 4 tomaram quantidades iguais. Vamos pensar aí um pouquinho, saber quanto eles tomaram do suco? Vamos lá? E aí, descobriram quantos mililitros de suco os amigos de Lara tomaram? Para comparar as medidas, procuramos deixá-las na mesma unidade de medida. Então, vamos lá. Para realizar as comparações, foi necessário lembrar que 1 litro é igual a 1000 ml. Então, litro é igual, né, a 1000 ml. A letra L é representado pela letra L. Litro é representado pela letra L. ml é igual a mililitro. Então, está aí a resposta, olha. A jarra tem 1 litro, que é 1000 ml. Vamos somar 250 ml no primeiro copo, 250 ml no segundo copo. Então, 250 mais 250 dá o quê? 500. Mais 250, 750. 750 mais 250, 1000 ml. Então, deu o quê? Deu igual ao suco que tinha na jarra, certo? 1000 ml. Então, não ficou nada dentro da jarra, porque os amigos da Lara tomaram o suco todo, certo? 1000 ml, tomaram o suco todo. Muito bem, gente. Então, é isso aí. E não esquecer, isso foi só uma aula básica, tá? Foi só para vocês não saírem do ritmo, certo? E aí, vamos estudar um pouquinho as nossas atividades, que vai ficar aí para vocês no grupo do nosso WhatsApp, para vocês irem praticando enquanto a gente volta, que com fé em Deus, essa pandemia vai acabar logo, e aí nós vamos continuar com as nossas aulas práticas aí na nossa sala de aula, e com fé em Deus, a gente vai já estar bem pertinho um do outro, tá certo? Então, essa frase aí, para a gente finalizar a nossa aula de hoje. O professor não é o que ensina, mas o que desperta no aluno a vontade de aprender. De Jean Piaget. Beijos e até a próxima. E fiquem com Deus. Tudo passa. E tudo passa e vai ficar tudo bem. Em nome de Jesus. Ó, para vocês. Matem a saudade, que eu tô morrendo de saudade de vocês.